Olá, estamos aqui em mais um vídeo do canal Professor Carlos. No vídeo de ontem eu falei um pouco sobre a importância de priorizar a leitura no nosso dia a dia, de reservar um tempo para a leitura. Eu até esqueci de dar um exemplo pessoal que mostra como é possível você criar esse hábito. O meu pai, ele não tem, né, um grau de escolaridade muito elevado, mas eu me lembro muito bem quando era pequeno, sempre após o jantar, o meu pai pegava a Bíblia e lia um trecho dela. Não me lembro se era um capítulo ou uma página, mas ele sempre lia. Eu sabia que após o jantar, o meu pai iria pegar a Bíblia e ler. Então veja como esse exemplo ficou gravado. Isso mostra que o hábito da leitura nos traz, claro, inúmeros benefícios, mas também deixa o exemplo para os demais, né, e ajuda a contaminar as outras pessoas com esse vírus, né, muito benéfico, né, que é o gosto pela leitura. Bom, agora consideremos que nós já temos o hábito de ler, já reservamos um horário do nosso dia para ler. E aí fica uma pergunta: o que devemos ler? Né? O que nós devemos ler nesse tempo que eu destinei à leitura? Vale qualquer coisa? Geralmente nós lemos aquilo que nós já nos interessamos. São assuntos que já nos interessam, tipos de texto que já aí fazem parte do nosso gosto. Mas hoje eu faço um convite para a gente ampliar o gosto, ampliar as possibilidades de obras que nós podemos ler e apreciar. Assim como a comida, né, que nós podemos refinar o nosso gosto cada vez mais, conhecendo novos alimentos, notando algumas características, né, que cada um tem, assim podemos fazer também com a leitura. E a minha sugestão hoje é que nós conheçamos os clássicos da literatura. São aquelas obras que não importa quantos anos vão passar, elas vão permanecer, elas vão continuar a serem lidas, né, em vários lugares do mundo, em várias épocas. Eu vou citar aqui algumas obras que representam muito para cada língua em que elas foram produzidas. Então, por exemplo, na língua portuguesa nós temos os Lusíadas, de Camões. No italiano, nós temos a Divina Comédia, de Dante Alighieri. No espanhol, nós temos Dom Quixote, de Cervantes. E tem aquelas obras que extrapolam até a questão linguística, aquelas bem mais clássicas, vamos dizer, como a Odisseia e a Ilíada, de Homero, ou ainda a Bíblia, né, que é um exemplo aqui que eu já dei, que além de ser um livro religioso, é também um livro literário, né? Temos ali uma obra literária e extremamente complexa, por sinal. E claro, para nós brasileiros, temos aqueles autores, aquelas obras mais recentes e que também nós não podemos deixar de conhecer. Vamos pensar aí em Machado de Assis, em João Guimarães Rosa ou Graciliano Ramos. Então, algumas obras deles, se não a obra completa, né, nós brasileiros temos a obrigação de conhecer. Não dá para morrer sem ter lido Dom Casmurro ou Grande Sertão Veredas, né? São obras assim que nós precisamos, temos a obrigação de conhecer. Quando nós indicamos uma leitura na escola para os nossos alunos, geralmente eles perguntam se a história é legal, né? Se a história é boa. Sinceramente, em literatura, nem sempre a história é boa. Às vezes é uma história banal, uma história comum. Mas o que torna aquela obra grandiosa? O que torna aquela obra um clássico? É o modo como aquela história é contada. Aí que entra a atuação do autor da obra. Quais são os mecanismos que ele utilizou para contar aquela história? E isso torna aquela obra um clássico. Tem um autor italiano chamado Italo Calvino, que também vale a pena conhecer a obra dele. Ele é contemporâneo, vamos dizer, final ali do século XX.
E ele tem uma obra que se chama Por que ler os clássicos? Então, durante a obra, ele vai ali tentando trazer uma resposta. Por que é importante ler os clássicos? E ele termina com uma única razão, que ler os clássicos é melhor do que não ler os clássicos. Então, assim, se você deixar de ler, com certeza você vai perder muito, né? E lendo, com certeza o ganho é garantido, né? Algum ganho aí de conhecimento, de ampliação do seu repertório cultural e até aquela questão do prazer estético, né? Daquele prazer ao ler a obra literária, que é ao mesmo tempo uma obra de arte. Então fica aí o meu convite para você ler esses clássicos. Claro que eu não falei todos aqui, dei exemplos, né? Há listas e listas aí de clássicos, né, da literatura mundial. Mas eu gostaria que você aqui nos comentários também falasse qual é o clássico que você já leu ou que pretende ler, e aí vai servir como indicação de leitura para os demais. Muito obrigado, até a próxima e desejo também aí uma feliz Páscoa para vocês. Provavelmente só postaremos vídeos na próxima semana. Obrigado, até mais.